Durante muito tempo, falar em câncer era quase sempre falar em medo. Mas a medicina mudou muito nos últimos anos. Hoje, conseguimos prevenir alguns tipos de câncer, identificar pessoas com maior risco antes mesmo da doença aparecer, diagnosticar tumores cada vez mais cedo e oferecer tratamentos muito mais personalizados. Mas, afinal, o que realmente mudou? Quem deve fazer teste genético? Descobrir uma mutação significa que a pessoa vai desenvolver câncer? E quais foram as principais novidades apresentadas esse ano no maior Congresso Mundial de Oncologia? Para essa conversa, convidei duas médicas que admiro demais. Além de profissionais brilhantes, tenho o privilégio de dividir com elas o cuidado de muitas pacientes na jornada do câncer de mama. São médicas que unem conhecimento, sensibilidade, um olhar humano, além de serem amigas muito queridas. Minha primeira convidada é a doutora Candice Amorim, médica, oncologista clínica do IMIP e da Redidor, com atuação nos hospitais Esperança e Memorial Star. Uma grande referência para todos na área da oncologia. Candice, que alegria e honra ter você aqui hoje. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu, Mirela. É um prazer estar aqui e... muito obrigada. Nossa segunda convidada é a doutora Inaceli Caires, médica oncologista clínica e oncogeneticista da Redidor, tão admirada pela sua doçura e delicadeza. Inaceli, estou muito feliz de ter você aqui. Seja bem-vinda. Eu também. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Então, durante muito tempo, receber um diagnóstico de câncer era sinônimo de medo e de poucas perspectivas. Hoje, felizmente, essa realidade vem mudando. Candice, quando você começou a atuar, de lá para cá, e quando você compara com hoje, qual foi a maior transformação que você presenciou nessa jornada? Mudou tudo, né? Então, eu acho que mudou como o paciente enxerga. Você falou realmente o medo. O medo ainda existe, mas eu acho que o fato de mais pessoas entenderem, mais pessoas da mídia mesmo, elas se expõem e falam que tiveram câncer e que se curaram. Então, eu acho que isso vai trazendo o paciente, ele vai vai entendendo, não é bem entendendo, ele vai acreditando. Porque, na realidade, o que acontece é que quando você diz, olha, o prognóstico é bom, bom é não ter nada, é claro, mas do jeito que está hoje em dia, ter o diagnóstico de câncer de mama não é desesperador. As pessoas, elas têm aquela tendência de não acreditar. E acreditar é tudo, né? E acreditar é tudo, né? Mas eu acho que quando você vê cada vez mais pessoas estando bem, eu acho que essa foi uma mudança. Antes, praticamente ninguém acreditava. Mas eu acho que hoje a gente vem conseguindo isso. A gente também mudou o tratamento, mudou a forma de diagnóstico, mudou tudo. Mas você acha que as pessoas estão vivendo mais porque estamos tratando melhor ou porque estamos diagnosticando mais cedo? As duas coisas. Eu acho que as duas coisas, elas têm um papel fundamental. A gente aprendeu onde a gente consegue diagnosticar cedo, né? Então, tem alguns que não para todos, então não adianta sair fazendo PET todo mês. É a foto do dia, é radiação demais, mas existem alguns tumores como mama, pulmão, colo do útero, próstata, cólon, que a gente tem a screening já comprovado que vai ajudar mesmo. Então, com isso, a gente vem diagnosticando mais cedo e o tratamento, ele vem melhorando, o entendimento da doença vem melhorando. Então, eu acho que tudo isso contribui para a gente estar melhorando. Infelizmente, a gente ainda tem casos que são casos muito graves, que são casos que a gente não consegue ajudar o tanto que a gente queria ajudar, mas a imensa maioria dos pacientes são pacientes de acompanhamento, que você já tratou lá atrás e que agora está acompanhando. Então, é isso aí. Inaceli, hoje ouvimos muito falar em genética, medicina de precisão, prevenção personalizada. Como a genética passou durante esse tempo a fazer parte da rotina das pessoas? E assim, muitas vezes que nem tem câncer. Me explica pra gente um pouco como é essa sua rotina como oncogeneticista. Então, vamos lá. É um trabalho que
ele vem tendo um reconhecimento praticamente nos últimos 10 anos como especialidade, né? Esse ano que a gente começou a ter a especialidade validada no Brasil, dentro da... Tipo, eu sou oncologista e fiz uma subespecialização e a partir desse ano eu estou conseguindo o título e exercer a especialidade que vem só crescendo, né? Então, a genética dentro da medicina, eu acho que a gente pode encarar de duas formas. Primeiro, na prevenção. Então, você identificar aquelas famílias, né, que têm uma predisposição maior a ter um câncer hereditário. Quando a gente fala em números, 10% dos cânceres são hereditários. E a gente muitas vezes pode pensar até que é um número pequeno, mas o que é importante é a gente fazer a diferença na vida daquelas famílias e fazer, como você falou, uma estratégia melhor de acompanhamento desses pacientes. Por outro lado, na parte de tratamento, né, a questão da medicina de precisão, a gente vem tendo muito mais terapias-alvos e fazendo o que a doutora Canice falou, né? Que os pacientes vivam mais e melhor também, né? Então, eu acho que a gente consegue, com a genética, englobar tudo isso e acho que a tendência é cada vez mais melhorar mesmo. Na minha rotina ali, realizando exames, eu trabalho realmente com radiologia mamária na minha rotina, né? Então, quando a gente fala a palavra genética, dá medo. Muitas pacientes chegam e dizem, doutora, minha mastologista ou minha oncologista pediu para eu fazer um teste genético. Pessoas que nunca tiveram câncer, inclusive, e acho que já tiveram, mas eu estou sem coragem. E essa história vai sendo levada ao longo dos anos. No próximo exame, de novo, doutora, você fez o teste genético? Não, doutora, eu estou sem dormir pensando nessa história. Então, assim, na verdade, quando a gente pensa em genética e tem um medo de descobrir, né, uma mutação, a gente pensa que o destino já está definido, se você tem uma mutação. E assim... mas será que é assim mesmo, né? Então, quando você tem um paciente no consultório que recebe uma mutação genética positiva, ou mesmo quando você está solicitando um exame genético, como é que essa conversa acontece? O que é que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que possa trazer um entendimento melhor? Porque eu acho que quando a gente entende e a gente tem uma previsibilidade, a gente consegue tirar mais o medo, né? Entender o caminho que isso aí leva. Então, explica um pouquinho para a gente. Então, quando você tem uma mutação genética, você está diante de uma probabilidade, não é uma certeza. E realmente, na prática clínica, a gente encontra pacientes que têm dificuldade de fazer o exame, de saber que aquele momento, qual o momento ideal de fazer o exame, porque muitas vezes são pacientes que foram marcadas por uma perda, né, que ressuscitam memórias que vêm à tona, né? Minha mãe morreu, e a partir do momento que você vai fazer um teste, vem toda aquela memória do sofrimento, do que aconteceu. E assim, de alguma forma, a gente só consegue enfrentar o que a gente sabe, né? Então, a partir do momento que a gente sabe que tem uma mutação, a partir daí, aquilo vai desencadear algumas diretrizes de acompanhamento para que aquele paciente que não é uma certeza que vai ter uma mutação, um câncer, mas que pelo menos a gente consiga evitar de alguma forma, ou com uma cirurgia profilática, ou com um rastreamento mais intensivo. Então, Candice, quando é que você pede que um paciente faça uma investigação genética? Quando você diz assim, vai, marca com a doutora Inacelli que eu preciso que você faça uma avaliação genética. É para todo mundo? Não é para todo mundo. E existem algumas situações onde você é muito automático. Então, tumores que acontecem fora da faixa etária, pacientes muito jovens tendo câncer de mama, ovário, cólon, estômago, né? Isso chama muito a atenção. Ou quando se tem muitos parentes, existem algoritmos, né, que conseguem identificar dentro de tudo aquilo que você coloca no prontuário, onde o paciente tem mais chance, mas, de uma forma geral, é quando você acha que você suspeita que aquele câncer pode ter uma origem genética, né? Então, é isso que Ina acabou de falar, né? Que, assim, 10% dos tumores, eles são de origem genética. A gente entende que 60% é ao acaso e 30% é desses fatores modificáveis, né? Que a gente fala tanto, mas na hora que chama a atenção que o paciente pode ter uma síndrome genética,
que é quando a gente pede para ir para um oncogeneticista. E toda a importância de ter a avaliação pré, né? Porque vamos solicitar um teste genético sem conversar nada, não dá certo, né? Então, eu tenho escutado de pacientes que dizem que em outros países você compra teste genético no balcão da farmácia e faz um swab, e eu imagino assim, você tem uma notícia tão impactante desse nível sem ter um acompanhamento médico, sem saber o que fazer, responsável, né? Com aquele exatamente, resultado. E receber um resultado sem esse tipo de acompanhamento. Então, é aceitável que qualquer especialidade médica peça um teste genético? Ou vocês acham que realmente tem que ser um especialista em oncogenético, em genética, para fazer essa avaliação? Então, assim, o que é que a gente vê, né? Muitas vezes esses testes de farmácia, a gente não sabe o que é que esse teste está analisando. Então, muitas vezes um paciente pode pegar, faz um teste. Vou citar o exemplo do BRCA. Você, ao invés de sequenciar todo o gene, pega mutações, só pedacinhos do gene. E aí você faz o teste de farmácia, desses testes, manda e o teste vem negativo, mas a gente pode ser que seja um falso negativo e a gente interpreta de uma forma errônea. Então, acaba que é perigoso, porque pode inferir um diagnóstico errado, né? Em relação a outras especialidades pedirem teste genético, né? A gente vê muitos colegas da oncologia que têm um preparo, da mastologia, que fazem cursos, né? O que para pedir um teste genético, o ideal é que sempre o paciente que possa vá numa avaliação para a gente poder conversar, né? A gente acabou de falar num paciente que tem medo, né? Então, muitas vezes numa consulta que a gente tem que orientar toxicidade de quimioterapia, rotina de exame, você conseguir fazer um aconselhamento genético adequado, não dá tempo. Então, o cenário ideal era que o paciente conseguisse ir numa avaliação, no aconselhamento pré-teste, para a gente conseguir pedir o teste e depois fazer um aconselhamento pós-teste. Nem sempre é possível, mas esse seria o cenário ideal, né? Vocês já tiveram um paciente que teve o câncer? Eu vou dar um exemplo da minha rotina. Teve o câncer de mama. Uma paciente mais velha, pelo tipo do câncer, pela história da evolução, foi indicado fazer um teste genético. E a paciente tem uma resistência muito grande em realizar, porque muitas vezes ela tem aquele receio, medo de ser a responsável, de ser a portadora da doença que vai ser hereditária para a família dela, né? Então, como é que eu vou ser uma mãe que vou ter a possibilidade de passar isso para meus filhos? Isso acontece. Pois é, e é justamente, eu acho que essa é a importância do oncogeneticista, né? Porque, assim, a presença do teste não é... A presença da mutação não é sentença, e a ausência dele também não é segurança de que você não vai ter nada nunca. E, na realidade, se você tem... O melhor é saber mesmo, porque o que você puder fazer para ou diagnosticar mais cedo ou prevenir, você pode usar, né, desse conhecimento. Então, eu tento ir por esse caminho de explicar que o teste não vai te colocar uma mutação. Se ela existe, ele vai mostrar. Então, não é melhor a gente saber para ver como é que a gente pode proteger mais a gente e os nossos. Então, mais ou menos por esse caminho. Mas tem várias camadas aí. Eu acho que Ina já deve ter ouvido muita coisa. É um sentimento de culpa que muitas vezes as pacientes carregam embutido. E não existe culpado, né? E eu acho que cabe a gente, durante o curso, né, do atendimento, a gente minimizar esse sofrimento, acolher e falar justamente isso, porque a gente está aqui falando de genética, mas tão importante quanto a genética é a epigenética, né? Então, os nossos hábitos de vida. Então, a gente reforçar isso também, né? Então, e olhar para frente, o que é que eu posso daqui para frente também fazer para conseguir reduzir o meu risco de câncer, né, também. É isso, olhar para frente. Então, só para frente, não tem como olhar para trás, é só para conhecimento. Como é que um paciente que tem um estudo genético positivo, uma mutação positiva, daí para frente, o que é que a gente vai fazer? O que é que vai modificar na conduta de vocês frente a um teste genético positivo? Depende do gene, né? Eu acho. Exato, depende do gene. Por exemplo, um mais comum em mama, BRCA1, BRCA2, né? A gente tende a indicar cirurgia profilática, né, das mamas, né?
E muitas vezes essas pacientes são candidatas a uma terapia-alvo, uma classe de medicação inibidor de PARP. E a gente também, nessas pacientes, a gente vê a idade... Mesmo sem ter câncer? Não, não. Apenas da mutação genética? Eu estou falando no cenário de paciente com câncer. Tá. E a oforectomia profilática, que é a retirada dos ovários, a depender da idade da paciente. Entre 35 e 40 anos para quem tem mutação de BRCA1 e entre 40 e 45 anos para quem tem mutação de BRCA2. Em pacientes que não tiveram câncer, né, a gente sabe que, principalmente para as pacientes BRCA1, a gente tem um benefício de redução de mortalidade, a cirurgia profilática, a adenomastectomia profilática, e a gente também indica a cirurgia da retirada dos ovários conforme a idade que eu falei. Quando a gente fala nessas síndromes genéticas, tipo BRCA1, BRCA2, tem famílias que têm câncer de pâncreas, principalmente BRCA2, então a gente indica um rastreio, e também tem associação com câncer de próstata. Então a gente parte daquela ideia, não, só a mulher precisa fazer teste genético, mas a gente tem que lembrar dos homens também, que a gente também consegue rastrear, né, de uma forma melhor. E aí eu acho que um ponto importante que foi do comecinho, né, do que mudou, né? Nesse conhecimento genético, a gente tem duas grandes aplicações desse conhecimento. Um é para aconselhamento familiar, né, e de prevenção e etc. Mas algumas mutações, elas têm implicação terapêutica. Porque o que antes era assim meio que um tratamento para tudo, ele passa a ser um tratamento mais direcionado de acordo com o subtipo molecular que você tiver diante, né, naquele momento. Medicina de precisão, né? Medicina de precisão, é isso que a gente quer. Bom, Nesse contexto da genética, né, das mutações, a gente, na parte da radiologia, a gente acaba atuando muito, porque nós modificamos muito o check-up personalizado desse paciente, né? Então, numa mulher, por exemplo, com o BRCA positivo, nós passamos a rastreá-la de uma forma muito mais intensa. Sim. Então, a gente vai fazer ressonância de mama nessa mulher que muitas vezes ela estaria fazendo apenas mamografia, ultrassom, ela acaba entrando numa rotina de exames diferentes. E é isso, né? Você poder dar a oportunidade de detectar e estar a um passo à frente. Detectar o câncer ou um pré-câncer num momento muito mais inicial, numa paciente que tem maior suscetibilidade a desenvolvê-lo. Então, isso tem que superar o medo de ter um diagnóstico genético, vamos dizer assim, né? De entender que a previsibilidade exatamente está ali para lhe ajudar e não para lhe trazer uma angústia maior. Mas, ao mesmo tempo, tem um teste negativo, numa história familiar importante, numa situação de você dizer assim, tem uma mutação nessa família. Lhe deixa tranquila? O paciente chegou com teste negativo? Não, até porque a gente não conhece todos os genes que estão implicados, e sem uma coisa que Ina acabou de falar, e eu atropelei vocês. Não, pode falar, vamos lá. Que são as pessoas da mesma família, elas acabam tendo riscos maiores. Por exemplo, mesmo sem mutação, irmãs têm mais risco de terem, se uma tiver câncer de mama, a outra também, porque elas passam muito tempo comendo da mesma comida, morando na mesma casa, praticamente tendo os mesmos hábitos. Se expondo aos mesmos riscos, se expondo, né? Aos mesmos riscos, que é parte desse epigenético que a gente falou, porque o câncer, ele é uma mutação, tem mutação genética no câncer sempre. Se a gente herdou lá do pai e da mãe, ou se foi desenvolvendo ao longo da vida, mas alguma mutação tem. E assim, esses casos que tem um histórico familiar rico, com um teste negativo, eles são muito desafiadores na prática clínica, porque a gente imagina, aí tem alguma coisa e a gente ainda não conseguiu alcançar o que é. E o risco ele é individual. E a gente, na nossa prática, usa algumas calculadoras para dizer qual a chance daquela pessoa ter um câncer de mama ao longo da vida. Porque a partir do momento que a gente encontra um risco maior do que 20%, a gente indica um rastreio mais intensivo com a introdução da ressonância no acompanhamento, como você falou, né? Vai alternando a realização de uma mamografia e nos 6 meses subsequentes, uma ressonância das mamas e fazendo um rastreio mais intensivo, quando a gente encontra esse risco maior do que 20% ao longo da vida, porque para esse risco a gente usa o peso, os hábitos de vida, não só o teste genético. E algo também que vai chegar
é o score poligênico, que é o risco populacional embutido no risco genético individual. É como se a gente pensasse, por exemplo, a gente aqui no Nordeste tem o mesmo risco de ter câncer de mama do que uma pessoa que está na Escandinávia, por exemplo, ou no Japão. Esse background genético, ele provavelmente é diferente. Então, isso futuramente também vai ser introduzido nos testes genéticos aqui no Brasil. Veja, em mama, a gente sabe que a mutação genética dá a oportunidade de fazer uma cirurgia profilática, que é a adenectomia subcutânea, a cirurgia da Angelina Jolie, que tira a glândula mamária, da maior quantidade possível de glândula mamária e coloca ali uma prótese substituindo para dar o formato da mama, mas permanece ali a pele, o mamilo, um formato visual de mama normal. Tem a possibilidade de tirar ovários. Algum outro mutação genética permite que a gente tire mais órgãos? Porque a gente não vai tirar intestino, pâncreas? Existe isso? Tem. Existe a polipose adenomatosa familiar, que é você encontrar uma mutação no gene APC, que aí a chance de você ter um câncer de cólon até os 30 anos é quase 100%. E a partir disso, né, é um cólon que a gente não consegue rastrear, porque quando a gente faz uma colonoscopia, tem mais de mil pólipos. Então, isso é um cenário dramático, graças a Deus raro, mas que indica a realização de uma colectomia profilática, né? E a pessoa vive bem. Isso. Com as limitações, mas dentro do contexto. O risco é tão alto e é tão difícil você conseguir encontrar precocemente, porque a gente consegue encontrar tumor de cólon precoce porque você vai lá e remove o pólipo. Mas a partir do momento que você tem, assim, um tapete de pólipos, o risco de sair ressecando todos e de perfuração é muito grande. Então, acaba que a gente não vai conseguir dar o diagnóstico precoce, a chance é aí de virtualmente 100%. Então, compensa, né? O fazer a colectomia compensa mesmo com a readaptação digestiva que vai ter que fazer. Se a gente tivesse que trazer aqui, eu perguntar a vocês assim, quais são as duas, escolhem de tudo que a gente fala, de termos de prevenção e qualidade de vida, aí vem atividade física, manter-se magro, combater uma alimentação saudável, combater o tabagismo. Se você tivesse que escolher dois para dizer assim, tenta pelo menos esses dois, que são os mais importantes e impactantes nos estudos, onde a gente sabe que reduz realmente tanto recidiva de câncer como incidência de câncer. Quais seriam esses? Nunca fumar, nunca. Acabar. Se a gente esquecesse que isso existe, a saúde do planeta melhoraria. E exercício físico, eu acho que é claro que eu queria ter mais opções. Você só me deu duas, eu queria todas as outras. Eu vou pegar duas. Sabe aquela coisa de dizer assim, vamos começar por aqui, que eu não vou lhe dar 10 coisas ao mesmo tempo. Nunca fume, faça exercício, eu acho que a gente já está muito bem. Aí, Marcelo, me dê mais duas. Ótimo, eu acho que é cuidar da alimentação, né? Evitar a obesidade, tentar se alimentar de alimentos mais saudáveis e pobres em gorduras, tentar fortificar a dieta com saladas e cuidar da saúde mental, né? Eu acho que é importante, eu acho que... aí você já dificultou bastante. Mas a gente tem que tentar, perfeito, né? Acho maravilhoso, mas vamos tentando. Essa aí é uma construção diária. O exercício ajuda até nisso. É verdade. Então, todos os anos surgem novidades. E a gente sabe que esse ano acabou de ter agora, final de maio, acredito, o maior congresso mundial de oncologia, que se chama ASCO, ele sempre apresenta novidades. E eu vi muita coisa, saiu muita coisa que saiu ali do forno, e muita notícia boa que veio, e muitas notícias também que a gente não tem noção se é verdade, não é verdade, muito vídeo de muita informação no Instagram. Então eu queria fazer assim, umas perguntinhas aqui rápidas de coisas que estão mais frequentes, na minha prática, inclusive, lá atendendo, das pacientes perguntando, isso é verdade, doutora? E sobre isso? As canetas anti-obesidade. E se falou bastante que reduzem a recidiva de câncer, reduz a incidência de câncer de intestino. O que realmente tem? O que realmente temos hoje sobre esse assunto? Eu
acho que é uma dessas medicações revolucionárias, de fato. Né? Então, tudo que a gente teve antes para emagrecimento nunca foi bom. A gente teve sibutramina no passado, as anfetaminas com muito efeito colateral. Mas, quando os análogos de GLP-1 começaram, eu também tive um certo ceticismo de entender o que é que aquilo podia ajudar ou atrapalhar. Mas aí, os dados vêm se acumulando. A maioria dos dados é com a semaglutida, não é nem com a tirzepatida, né? Que parece ainda ser mais. E o que se tem... Em relação a câncer, são dados observacionais ainda, mas ao que parece, sim, está associado a uma redução do risco dos cânceres relacionados à obesidade. Então, pode ser que tenha sido o controle da obesidade, simplesmente. Mas existe até uma certa... um local de pesquisa para será se na droga realmente não tem algo que pode estar contribuindo também para essa redução? Então, de uma forma geral, não se indica fazer se você não tem as indicações reais, mas da população que tem a indicação. Você tirar aquele paciente da obesidade vem associado à redução do risco de vários tumores relacionados à obesidade. Aí tem mama, endométrio, cólon, próstata. Então, a gente tem... Os principais, os mais frequentes. Mas os mais frequentes. Então, eu vejo, de fato, como uma medicação revolucionária. Eu tenho uma curiosidade gigante com o porvir, né? Mas eu entendo que o problema é o acesso. Mas se alguém for para a ponta do lápis, eu entendo que, do ponto de vista de saúde pública, vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Tem uma coisa que se comentou na ASCO, assim, hoje parece que são 30 milhões de americanos em uso de algum análogo de GLP-1, mas a expectativa é que quando esse número atinja 50 milhões, você começará a fechar alas de hospital, que seja de diabetes, hipertensão, AVC, enfim... Incrível. Obviamente, efeitos colaterais eles vão aparecer. Com a população toda do planeta exposta, a gente vai aprender mais e não é inócuo, não é para se usar, se você já está no seu peso normal, não é para você usar, sei lá, para ir para o casamento, porque, né? Então, eu acho que vem como esperança, né? E vem como talvez seja uma coisa muito legal, mas vamos esperar um pouquinho mais os estudos que vão... Mas os dados, eles apontam nessa direção, né? E não sei se você teve alguma ideia diferente aí de tudo. Não, concordo. O que eu venho observando na prática do consultório é aquela paciente que com câncer de mama, em hormonioterapia, com dificuldade de perder peso. E a partir do momento que, como a senhora falou, que ela paciente preenche a indicação e começa a perder peso, desencadeia um estímulo positivo de aumentar a atividade física, de melhora de autoestima, né, de se sentir melhor mesmo. Então, né, eu acho que é um conjunto que, de uma forma, na prática, no cotidiano, parece que vem contribuindo de forma boa. E terapia-alvo? Muito se fala de que hoje o boom realmente dos tratamentos com eficácia maior vem das terapias-alvo. O que é terapia-alvo? A oncologia é muito nova, né? A oncologia é da década de 50 e aí a gente passou todo esse início aí da oncologia fazendo quimioterapia, que é uma medicação, a quimio, ela interfere na divisão celular, então todas as células que se dividem mais, elas acabam sofrendo com aquilo, que seja de pele, mucosa, cabelo, medula óssea. Então, a quimioterapia sempre foi esse tratamento, assim, direcionado para a célula que tivesse se dividindo mais. Mas aí, do final da década de 90 agora, né, a gente entende que o câncer não é só aquele grupinho de célula. Tudo interfere a imunidade do hospedeiro, interfere a reação inflamatória que você tem ali, a vascularização que você tem. Então, a gente começou a entender que quando você conseguir descobrir o que leva aquela célula a se dividir mais, e se você atacar
ou que o que levou a célula a se dividir mais, ou aquele microambiente, você também pode ter um resultado. Então, isso teoricamente era legal, vamos provar na prática, e foi provando. Então, existem várias proteínas que foram identificadas ao longo da caminhada, como o HER2, por exemplo. É uma proteína fantástica e uma terapia-alvo das mais antigas, mas a mais antiga mesmo é o receptor de estrógeno, porque a gente fala de terapia-alvo aqui, mas o receptor de estrógeno e de andrógeno também, né? Porque a gente já fazia essa terapia hormonal para câncer de mama e próstata já de muito tempo. Mas é o bloqueio hormonal. Que é o bloqueio hormonal. A terapia endócrina, ela é o bloqueio hormonal. E aí as pacientes falam, mas se o meu tumor, ele é hormonal, eu vou tomar hormônio? E aí é você botar as coisas na caixa, né? O tumor, ele tem os receptores de estrógeno e progesterona positivos, e aí o que a gente tem é que bloquear aquilo, né? É hormonal, mas é anti, né? Mas esses são os primeiros, mas hoje existem muitos. Quem eu acho o tumor que mais teve benefício dessa terapia-alvo foi o tumor de pulmão, que era um tumor um diagnóstico associado a um prognóstico terrível. Era quase uma sentença, né? Exato. E que hoje, a depender do que tiver, são tantas possibilidades e sem falar que o tumor de pulmão, a gente também entendeu que o screening faz diferença, né? Então, para um paciente que tem essa carga tabágica, daquele que eu queria que não existisse mais, né? Mas quem tem uma carga tabágica elevada, esses pacientes se beneficiam de fazer aí uma tomografia de baixa dose uma vez por ano. Então, eu acho que é tanta coisa. Não estou dizendo que isso melhora. A imunoterapia também. Então vai, né? Então, a gente chegou há mais ou menos uns 20 anos atrás, a gente falou dos anticorpos monoclonais que eles se ligavam na célula, os inibidores de tirosina quinase também, que a gente achava um alvo, mas hoje na oncologia veio a imunoterapia, só que um grande boom são os anticorpos droga conjugados, que a gente está falando mais hoje, que aí você você encontra o receptor na membrana da célula, a molécula se liga e consegue jogar a quimioterapia dentro da célula. Então, vai o anticorpo conjugado à droga, o anticorpo se liga na membrana da célula e a droga entra. Então, isso minimiza muitos efeitos colaterais que a gente via previamente, como alopécia, náuseas, e você consegue fazer uma terapia-alvo dentro da célula. Então, é mais eficaz, com menos efeito colateral. Exato. Excelente. A gente ainda está em curva de aprendizado, né? Tem algumas que podem cair o cabelo, dar alopécia. Do que teve desse ano aí, o que é que você vê como assim mais impactante e animador? Sem dúvida, o de pâncreas, né? O de pâncreas, ele aconteceu? Foi lindo. Na realidade, foi assim, de todos, aquilo que a gente comentou no início, né? Que a oncologia vem só melhorando, mas tem ainda alguns tumores que, quando você tem aquele diagnóstico, você tem poucas armas ainda para oferecer. O câncer de pâncreas, ele esteve nesse pódio durante todos esses anos aí para trás. E a gente foi aprendendo nessas terapias-alvo e com imunoterapia e funcionando em diversos tumores, mas sempre que se testava em pacientes com câncer de pâncreas, os resultados eram negativos ou discretamente positivos. Aquilo que a gente via na oncologia de antigamente, que as curvas se separam, mas separam um pouquinho, aí um benefício pequeno. E aí o que aconteceu nessa ASCO, existe uma sessão nesse congresso, né, da ASCO, que é onde se escolheu, a comissão organizadora escolhe os trabalhos considerados como principais, e esse estava lá. Eu já não faço a oncologia gastrointestinal e não tinha ido atrás do abstract, nem coisa nenhuma. Então, eu fui tomada de surpresa total, né? Mas você vai para essa sessão plenária porque, de fato, são os mais importantes. E aí, o que começou, o que foi comparado de pacientes com câncer de pâncreas metastáticos que já tivessem feito uma primeira linha de tratamento, eles foram randomizados ou para a segunda linha de tratamento, com químio mesmo, ou essa medicação que eu não vou saber dizer o nome dela. Daraxonrasib. Pronto. Como é o nome? Daraxonrasib. Pronto.
Então, ele tem como alvo o RAIS, que é uma via aí que participa do EGFR, enfim, uma via de crescimento que ele atua nessa via. E quando se apresentou o resultado, a curva se abriu gigantemente. Então, o que foi aquilo tudo que as pessoas aplaudiram e aplaudiram de pé, é porque eu acho que muitas pessoas ficaram surpresas mesmo. Porque ele continuou falando no momento e em algum momento alguém grita, alguém bate palma, alguém se levanta e todo mundo se levanta. Comoção. E tinha 11 mil pessoas presentes e as palmas foram prolongadas porque mais do que... Veja só, então, aqui é uma coisa importante. Ainda são pacientes incuráveis. Ainda são pacientes que você não vai funcionar para todo mundo. Mas eu acho que o que empolgou tanto foi que uma nova porta se abriu. Sim, algo que se separa tanto assim. E se a gente aprendeu aquela via, você consegue mexer mais naquela molécula e criar uma droga ainda melhor. Então foi isso. Emocionou a todos porque eu acho que muitos dali foram tomados de surpresa. Eu saí feliz da vida e nem assim acompanho tanto. Espetacular. Essas novidades chegam no Brasil? Elas vão chegar, mas a gente tem um retardo, né, nas agências regulatórias, e a gente ainda tem um problema maior, que é o acesso, né? O mundo todo tem um problema com relação ao acesso, né? Então, drogas assim que são tão impactantes, elas têm apelo, né? E a população é muito importante. Então, para quem estiver nos ouvindo, né, eu acho que o paciente tem voz e a voz dele se escuta muito. Fala alto, né? Fala alto, fala muito mais alto do que a nossa. Então, quando o paciente busca e vai atrás, isso ajuda muito. Então, esses grupos de pacientes, eu acho que eles são, assim, formidáveis, né? Nos Estados Unidos existem muitos, aqui a gente tem alguns, mas eu acho que a gente ainda é um caminho que a gente pode explorar. Isso ajuda ao acesso. Muito importante a gente trazer as pessoas entenderem o quanto elas poderiam realmente fazer diferença participando, né? Sim. Uma coisa só para falar desse trabalho do pâncreas, é porque ele foi um trabalho que ele foi estudado assim, falhou a quimioterapia e o trabalho vinha com outra quimioterapia ou a medicação. E isso é uma grande luz, porque já é no cenário mais avançado e provavelmente o estudo dessa medicação vai vir para as linhas mais precoces. Então, é uma grande oportunidade, uma grande janela de oportunidade que se abre, né? Espetacular. Foi fantástico. Então, eu quero terminar fazendo a mesma pergunta para as duas. Se uma pessoa acabou de ter um diagnóstico de câncer e estivesse nos assistindo agora, me diga uma mensagem rápida, mas que vocês gostariam de deixar para essa pessoa. Não tenha medo. A gente pode ajudar. O fugir dele não vai fazer desaparecer, mas coisas que não se curavam antes, hoje se curam. Talvez o que a gente não cure hoje, a gente pode curar amanhã. E a gente quer ajudar. Vem pra gente conversar. Acho que a gente pode dizer que a gente tá ali para acolher, né? A gente tem que tentar fazer a melhor medicina baseada em evidências que a gente puder, mas a gente um dia pode estar sentado do outro lado da mesa. E a gente tem que dar o nosso melhor e fazer com que aquele paciente, que você não se sinta sozinho, se sinta acolhido. E a jornada, muitas vezes, é difícil, mas junto é mais fácil. Meninas, vocês são maravilhosas. Me emocionei até. É isso. Muito obrigada. E durante muitos anos, ouvimos a gente falar em câncer apenas tratamento. Hoje falamos também em prevenção, em genética, diagnóstico precoce, medicina personalizada e, principalmente,
esperança. Ainda temos muitos desafios pela frente, mas nunca soubemos tanto sobre a doença e nunca tivemos tantas possibilidades de cuidar das pessoas de forma individualizada. A informação de qualidade continua sendo uma das ferramentas mais importantes para salvar vidas.